Olá, mais uma vez estou aqui para compartilhar com você a palavra pregada neste domingo no culto. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Inicialmente quero contar uma história. Numa região totalmente desconhecida, o viajante seguia pela estrada, até que chegou em uma encruzilhada. Teria que escolher o caminho da direita ou o caminho da esquerda. Olhou em volta e não enxergou nenhuma placa. Não viu ninguém para perguntar, não tinha nenhuma moradia. E ele tomou o caminho então da direita, que era uma leve descida com flores à beira do caminho. Mas após alguns metros parou, voltou e tomou o caminho da esquerda, um pouco mais estreito. Alguns quilômetros adiante encontrou uma casa. Pediu água ao dono e perguntou aonde levaria tal caminho. E o agricultor, muito curioso, respondeu e questionou de onde ele vinha. Também perguntou por que ele escolheu esse caminho e não o outro. E o viajante prontamente disse: quando segui pela direita, o caminho mais atraente, observei atentamente as pegadas. Elas seguiam somente na mesma direção. Não havia pegadas de volta. Achei por bem, então, seguir pela esquerda, aonde os passos seguiam em ambas as direções. Você acertou, exclamou o agricultor. O caminho da direita leva para um bonito rio, onde as pessoas de imediato entram para mergulhar, mas as águas são perigosas. Há muita correnteza e buraco. Quem entra dificilmente sai de suas águas. Esse caminho que você escolheu não é tão belo, mas te permitirá continuar a sua jornada. Essa pequena história pode ser uma história que nos chama a atenção e podemos também comparar ela à nossa vida, à nossa jornada e caminhada. Quantas vezes chegamos também em algumas encruzilhadas e precisamos decidir qual o caminho que nós vamos seguir. Não é possível ir pelos dois caminhos. É preciso decidir qual vamos seguir e qual vamos deixar de lado. Também em nossa vida de fé precisamos decidir sempre pelo caminho que vamos seguir. Aliás, a palavra bíblica nos afirma que há um caminho em que possui uma porta estreita e outro caminho, uma porta larga. A estreita leva para a salvação, enquanto que a larga para a perdição. Mateus 7,14, os versículos 13 e 14 nos diz assim: entre pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil leva para o inferno, e há pessoas que andam por este caminho. A porta estreita e o caminho difícil leva para a vida. Poucas pessoas encontram esse caminho. Jesus também disse no Evangelho de João, no versículo 6 do capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus se apresenta como o caminho que nos leva de volta para Deus. Quando o pecado, a queda do ser humano no paraíso, ele nos distanciou de Deus. E Jesus vem para ser a ponte, o caminho que nos leva de volta para Deus, e a partir desse caminho, voltando-se para Deus através de Jesus Cristo, nós podemos ser salvos e termos a garantia da vida eterna. Mas eu quero te fazer uma pergunta: o que utilizamos para alcançar algo que está em um local alto? Geralmente usamos uma escada, não é verdade? Também na Bíblia nos é relatado a respeito de um homem que sonhou com uma escada.
E esse homem era Jacó, que após roubar a bênção do seu irmão Esaú, ele foge. E na fuga, quando ele chega num lugar e já é noite, ele para e vai dormir e ele tem um sonho. E eu quero ler esse texto que se encontra em Gênesis 28, os versículos 11 a 17, diz assim: Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e eu protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para essa terra. Eu não os abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Esse lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó, então, após ele roubar a bênção, a primogenitura do seu irmão, ele é obrigado a fugir. E nessa fuga anoitece, então ele vai dormir, toma como travesseiro uma pedra, imagino que nada confortável para reclinar a cabeça. Mas enquanto ele dorme, ele sonha com uma escada que sai da terra e que vai até o céu, no topo, e ele atinge, nessa escada, ele sabe que lá ele vai encontrar Deus e tem anjos que sobem e descem por aquela escada. Deve ter sido algo que impressionou muito Jacó. E nesse momento nós podemos ter 3 elementos então para nossa reflexão: o caminho, a escada e Jesus. Para compreendermos melhor, vamos imaginar uma cruz e nesta cruz uma escada. A cruz ela nos lembra Jesus, do seu sacrifício em nosso favor. E a escada nos lembra o caminho, porque quando nós subimos em uma escada, caminhamos em direção a algo ao qual nós desejamos alcançar. E quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele realmente está dizendo que somente através dele nós chegamos a Deus. E com isso nós alcançamos então a salvação. Mas quando Jacó sonha com a escada, é Deus mostrando a ele que é possível chegar aos céus e de que Deus está ali à espera dele. E espera que nós nos voltemos também para ele, que vamos ao seu encontro. E qual é a pergunta, então, que eu quero te fazer? Qual o caminho que nós temos escolhido andar? É verdade de que o caminho da cruz nem sempre é aquele que virá nos chamar mais atenção, não é? Porque o caminho da cruz, ele nos aponta para sacrifício. Ele também nos aponta para a nossa realidade pecaminosa. Somos pecadores. Mas além disso, é preciso que também nós andamos e entendemos que nesse caminho da cruz é o caminho que ao final nos dará a recompensa da vida eterna.
E quando Jacó teve o seu sonho, ele não estava em uma situação confortável. Ele estava fugindo. Ele precisou deixar tudo para trás. Afinal, ele também havia errado. Ele havia enganado o seu pai, pedido a bênção no lugar do seu irmão Esaú. Mas, neste sonho, Deus fala com ele e promete que aquela terra onde ele estava seria dele e de toda a sua descendência. Também nós, quando caminhamos pelo caminho que não é o mais fácil, que exige de nós alguns sacrifícios, nós muitas vezes desanimamos e pensamos que estamos sós. Mas nós podemos ter a certeza de que Deus sempre nos acompanha. Ele não nos desamparará, mas Ele estará conosco em todos os momentos, ainda que às vezes a gente tenha dificuldade de perceber. Mas Deus está ali e Ele vai nos abençoar. Na história que eu contei no início, o homem, inicialmente, ele optou pelo caminho que lhe era mais aprazível. O caminho da salvação nem sempre nos parece ser aprazível, mas ele passa pela cruz. E você tem andado por esse caminho? Nessa história que eu contei, o caminho que era mais aprazível era aquele com flores à beira do caminho, uma leve descida. Mas num determinado momento o viajante percebe que tinha alguma coisa errada, que os passos estavam somente numa direção. E então com isso ele decide voltar e ir pelo caminho que não parecia tão agradável, certamente tinha pedras. A paisagem não era tão convidativa, mas ele encontra nesse caminho alguém que confirma que ele está no caminho certo. Este caminho permitiu continuar a sua caminhada de forma segura. Que também nós possamos avaliar o caminho que temos escolhido andar. E que este caminho, mesmo que às vezes nós encontremos pedras, que seja estreito, que não tenha muitas flores, possa ser o caminho que nos leva para perto de Deus. Lembre-se que para chegar até Deus é preciso passar pela cruz. Por qual caminho você tem andado? Que você possa meditar sobre isso e que Deus te abençoe. Convido você ao momento de oração. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Tua presença. Mais uma vez agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina tanto e que sempre de novo nos mostra ao Senhor por onde nós devemos andar e como nós devemos andar. E a Tua palavra nos instrui que nós devemos entrar pela porta estreita e seguir o caminho que nos leva por essa porta. Porque Ele é o caminho da salvação, nele nós encontraremos a Ti e podemos desfrutar de uma vida contigo. Assim, Senhor, queremos pedir que Tu continues caminhando conosco e que na nossa caminhada, na nossa jornada, mesmo nos momentos que nos forem difíceis, que tropeçamos em algumas pedras ou que pensamos em desistir, Tu possas se fazer presente, nos amparar e nos redicionar no Teu caminho. Que Tu possas sempre de novo, ó Senhor, colocar sinais que nos confirmam que o melhor caminho é aquele que nos leva a Ti, através de Jesus Cristo. E assim nós queremos seguir confiantes, lembrando deste Teu amor que é tão grande e que foi demonstrado na cruz do Calvário. É essa cruz que nos possibilita nos aproximar mais de Ti, ó Deus. Por isso pedimos que Tu continues conosco
e que Tu continues também guiando e orientando aqueles que passam por momentos difíceis nas suas vidas. Lembramos das pessoas que estão enfermas, daquelas pessoas que têm sido contaminadas por Covid. Pedimos ao Senhor que Tu estejas com cada um, ampare nos seus momentos difíceis. Ó Senhor, pedimos que Tu possas lançar sobre cada um, diante da sua enfermidade também, a Tua cura e a Tua bênção. Amado Deus, visite a cada um, visite aqueles que estão fragilizados, cansados, deprimidos, aqueles que estão tristes, aqueles que choram pelas suas perdas. Pedimos que Tu vá ao encontro de cada um, que Tu, ó Senhor, lance sobre eles também da Tua graça e da Tua misericórdia. E assim esteja com cada um de nós, abençoando-nos, dirigindo as nossas famílias, os nossos queridos. Continue conosco, ó Senhor, e que nós possamos manter o nosso olhar firme em Ti, olhando para a Tua cruz, para onde Tu demonstraste este Teu amor tão grande por cada um de nós. Assim, ó Senhor, derrame sobre nós da Tua bênção e do Teu cuidado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Ainda trago um aviso, lembrando que o nosso próximo culto, ele será no sábado, no dia 6 de março, às 19h30, aqui na igreja. Se você puder, é nosso convidado, seja bem-vindo. E assim eu me despeço de vocês. Que o nosso bondoso Deus abençoe e guarde a cada um. Até o próximo encontro.